Esse substantivo, ele traz função e flexão em grau, né? Então, o que é isso, tia Janete? O que é função e flexão em grau? A gente precisa entender que o grau do substantivo, que o substantivo ele se flexiona. O que é flexionar? Tem vários contextos, mudar, né? Então, por exemplo, qualquer nome que é substantivo, ele pode se apresentar de uma forma referente ao macho ou à fêmea, já é uma diferença, já é uma flexão. E aí a gente diz flexão em gênero. Então, menino, menina, homem, mulher. Então, o substantivo ele pode ser indicado para o macho ou para a fêmea. Não só especificamente para pessoas, mas coisas, objetos, né? Animais. Quando a gente usa a ideia de ele ou ela, quando a gente coloca a ideia do animal pato, pata, gato, gata, a gente está usando a flexão do gênero. Por que a gente fala de flexão? Porque houve uma mudança. Pato, pata. Pata é uma outra palavra. Então, flexionou, mudou, para ficar mais claro. Existe também, o substantivo também tem uma flexão em número. Ele pode se apresentar indicando a quantidade de um ou de muitos, que é o singular e o plural. E ele também, ele traz a flexão em grau, que são três: aumentativo, diminutivo e o grau normal. E é aqui no grau aumentativo que a gente vai focar nossa aula de hoje, tá? Por quê? Porque no grau aumentativo e diminutivo, nós podemos utilizar duas diferentes maneiras de fazermos indicação para o aumentativo ou para o diminutivo. Espero que eu esteja sendo clara, né? Se não, na próxima aula eu reviso. Vocês colocam lá no aplicativo, professora, tive dificuldade, repita, por favor, tal. No final do dia eu olho e se tiver que regravar a aula, eu regravo ou boto uma indicação ou faço um videozinho à parte para explicar. Então, o grau do substantivo, que é o aumentativo e diminutivo, ele pode se apresentar de duas diferentes maneiras: o aumentativo analítico ou sintético ou o diminutivo analítico e sintético. Professora, mas não bastava ter só aumentativo e diminutivo? Não, por quê? Porque nós temos dois tipos de normas, de maneiras para se comunicar. Lembram das linguagens verbal e não verbal? O que é uma, aliás, desculpem, formal e informal? Eu posso conversar informalmente. Tá, o que é conversar informalmente? São aqueles momentos em que eu não preciso me preocupar em usar termos específicos, me preocupar com a concordância verbal, me preocupar com a expressão da palavra. O que vale é a comunicação. Se o outro entendeu o que eu quis dizer, é o que vale. Olha um exemplo bem prático. Quando vocês estão lá conversando no WhatsApp, né? Que agora a gente usa, mas é o Insta, né? E usa também o WhatsApp bastante, a gente não tem preocupação de escrever a palavra toda. A gente bota um N, um TBN, a gente bota um VC. Então, ali é uma linguagem informal, né? Uma maneira de se comunicar informalmente, e por isso a gente pode usar o internetês. O que é o internetês? Vamos lembrar, desde o ano passado. São aquelas linguagens reduzidas que nós utilizamos para economizar o tempo. E que nós não podemos usar o internetês, muito bem lembrado, na norma culta. O que é a norma culta? É aquela forma de se comunicar formalmente. Se eu estou apresentando um trabalho científico, eu não uso internetês de jeito nenhum. Se eu estou fazendo uma redação para a escola, ou para um concurso, ou para o Enem, eu não uso internetês, eu não uso expressão da minha oralidade no meu texto. Eu não uso expressões corriqueiras do dia a dia no meu texto. Então, por isso que existe essa diferença. O tipo de linguagem que eu uso no meu dia a dia e o tipo de linguagem que eu uso para momentos mais específicos. Por isso que nós temos a norma padrão, que está inserida na forma de se comunicar informalmente, e a norma culta, que é aquela para os momentos mais formais, né? E aí eu já coloquei alguns exemplos: falar com uma autoridade, falar com o juiz, falar com o papa, falar com uma representatividade qualquer de base econômica elevada, rei, rainha, falar com um delegado, falar com um advogado, falar com o papai e a mamãe.
tem termos específicos para isso, aí a gente vai lembrar dos pronomes de tratamento, né? Então, ninguém fala com pai e mãe, né? Tu, porque a mãe e o pai vai dizer, eu não sou teu parceiro. Para você é senhor, para você é senhora. Então, esses termos, eles fazem parte da norma culta, tá? Se tu apresenta um seminário na escola e tu usa gíria e tu usa internetês, o teu trabalho já foi por água abaixo, porque é um trabalho científico. Você não usa esse tipo de termo. Então, a gente precisa lembrar. Na próxima aula eu vou enfatizar melhor norma culta e norma padrão, porque o meu objetivo hoje na aula é trazer a ideia dos graus do substantivo nas duas diferentes formas de eu me comunicar. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o grau é aumentativo, diminutivo e normal. Pois bem, tanto o grau aumentativo quanto o diminutivo, eu vou usar o grau aumentativo na norma padrão, usando, né, o grau sintético, tá? E a gente vai entender por quê. E na norma culta, a gente usa o analítico. E se a gente for analisar, tanto a ideia do analítico quanto do sintético, vai ser a mesma coisa. Tia, eu não estou entendendo, então vamos dar uma paradinha. Vejam bem, eu posso me referir, por exemplo, deixa-me ver aqui o que eu posso usar. Só um minutinho. Ó, aqui eu tenho 2 bichinhos de pelúcia, né? Então vamos chamar isso aqui de bonequinho e bonecão, tá? Então eu uso essas duas expressões. Ah, fulano tem uma bonequinha bonitinha. Fulaninho tem um bonecão lindo. Bonequinho, bonecão. A gente vai usar na norma padrão, tá? Agora, se eu quero usar, por exemplo, dentro da norma padrão, uma outra maneira que não seja bonequinho, né? E bonecão, eu vou precisar utilizar o grau analítico e o grau sintético. Para quê? Vejam bem, como é que eu vou diferenciar o grau analítico do sintético? No grau analítico, eu vou usar adjetivos junto do substantivo para indicar que algo é grande. Então, ao invés de eu dizer que isto é um bonecão, eu vou dizer é um boneco grande, é um boneco enorme. Observe que eu estou usando o substantivo boneco com uma outra palavra que é o adjetivo, para trazer a mesma ideia de aumentativo. Tá ficando claro? Então, recapitulando, se eu quero usar o grau aumentativo analítico, eu vou fazer referência ao substantivo, sempre dizendo o nome do substantivo com a palavra grande, enorme, tá? Muito grande, para fazer essa referência. Observe que quando eu digo que a mesa é muito grande, é a mesma coisa que dizer que é uma mesona. Entenderam? Mas, só lembrando, para ser aumentativo no grau analítico, mesa grande, mesa enorme. Tranquilinho? Já o aumentativo sintético, ele não vai usar duas palavras, ele vai pegar o mesmo substantivo e fazer um anexo de um sufixo. Então, vamos lá aqui. Por exemplo, mesa, né? Vou colocar de vermelho para destacar. Então, mesa. Eu vou tirar aqui, ó, vou deixar o radical, vou tirar aqui a vogal temática e colocar o sufixo ona. Então, no grau aumentativo sintético, sempre a gente coloca os sufixos, que podem ser o quê? Ão, zão, orra, ona, tá certo? Já no analítico, não esqueçam, é o substantivo com outro adjetivo. Homem grande e o grau aumentativo sintético de homem grande, homem zarrão. Observe que tem o radical homem e eu botei zarrão juntando para formar a mesma ideia de aumentativo. Eu acho que está claro. Se tiver dúvidas, coloque no aplicativo. Professora, eu fiquei ainda com dúvida. Então, o diminutivo é a mesma coisa, diminutivo, não tem i aqui, ó, diminutivo, lembrando. Então, no diminutivo é a mesma coisa. Eu vou poder usar o diminutivo analítico ou o diminutivo sintético.
Ah, mas essa língua portuguesa é cheia de coisas. Gente, é porque nós temos diversidades e opções de uso da nossa língua. Então, eu posso falar de uma forma padrão, eu posso falar de uma forma mais sofisticada, mais culta. O contexto vai me exigir isso, beleza? Então, a mesma coisa no diminutivo analítico, só que eu vou usar a expressão pequeno ou menor. Por exemplo, quando a gente fala que nós temos um probleminha, eu adoro essa palavra, porque quando a gente diz um problemão, assusta, né? Então a gente diz assim, temos um probleminha. É a mesma coisa de um problema pequeno, né? Probleminha, problema pequeno. É a mesma ideia que eu coloquei, só que trazendo a ideia para maior e aqui para menor. Espero que esteja claro, pessoal. Então, vamos fazer aqui o fechamento, vamos analisar. Então, o aumentativo, ele pode, eu posso usar essa maneira que a gente usa no dia a dia, que é na norma padrão, né? Cachorrão, homenzarrão, cabeçorra. E eu posso usar no momento mais formal, que é uma cabeça muito grande, uma cabeça super grande, uma cabeça enorme, uma cabeça fora do padrão. Já é um termo da norma culta. E aí a gente vai perceber que dentro do aumentativo nós temos o analítico e sintético do aumentativo. E temos o analítico, o grau analítico e sintético do diminutivo. E vamos focar na característica. Analítico, eu uso o substantivo com o adjetivo para trazer a ideia de aumentativo. Sintético, eu vou pegar o substantivo, tirar a vogal temática e colocar um sufixo para trazer a ideia de grande. E aí a gente usa as expressões ão, zão, orra e por aí vai. A mesma cor no diminutivo, trazendo a ideia para menor, no analítico, substantivo com adjetivo. Os adjetivos podem ser pequeno, menor. E no sintético, a mesma coisa, usando os prefixos inho, zinho, ote. E é isso, galerinha. A nossa aula de hoje é focando na função e flexão em grau do substantivo. Observem lá no aplicativo que eu já estou colocando quais são as páginas, ou seja, o dever de casa. Beleza? Dúvida? Coloca lá. Até a próxima.